Olá, sou Lázaro Albuquerque, sou profissional de educação física com especialização em atividade física e saúde. E a videoaula de hoje irá abordar aspectos relacionados ao treinamento funcional, sobre o seguinte tema: os benefícios do treinamento funcional relacionados à capacidade motora dos indivíduos. Nossa videoaula está dividida sobre os seguintes temas, em 4 partes: treinamento funcional sob a perspectiva dinâmica do movimento, treinamento funcional versus treinamento tradicional, evidências, implicações práticas e considerações finais. Bem, o que é treinamento funcional? É um sistema metodológico de treinamento baseado nos princípios da especificidade ou princípios biológicos humanos individuais, e seu sistema de treino está focado para o aprimoramento de habilidades motoras, locomotivas e estáveis. Bem, o treinamento funcional apresenta bases integradas aos sistemas biológicos humanos. Estas, por sua vez, apresentam características relacionadas aos fatores biopsicossociais e suas relações com o meio, tendo como alicerce os princípios da individualidade biológica e especificidade. As linhas metodológicas do treinamento funcional têm como características o planejamento, aplicação e execução de intervenções ou exercícios que estimulem a coordenação motora e melhorem assim a qualidade do movimento. Sendo assim, o treinamento funcional apresenta bases integrativas ao movimento, fornecendo estrutura e qualidade, tendo como principal função fornecer qualidade ao desenvolvimento das interações motoras que são estimuladas por percepções sensitivas do indivíduo com o meio. Em outras palavras, o treinamento funcional, sob a perspectiva dinâmica do movimento, tem como característica restritiva central 3 padrões: o organismo, a tarefa e o meio, sendo que, com enfoque na construção de padrões motores relacionados a atividades esportivas ou laborais ou domésticas, todo padrão estável motor tem como base central o estímulo e a captação de variações que são perceptíveis e estão dispostas no meio. O indivíduo interage, coleta e processa essas ações dentro da perspectiva motora trabalhada nas sessões de treinamento. Sendo assim, o treinamento funcional se diferencia dos diversos treinamentos que estão na nossa sociedade. Dentre eles, podemos ver o treinamento tradicional. O treinamento funcional se diferencia da estrutura de treinamento tradicional por apresentar uma base multissistêmica, ou seja, seus exercícios abordam princípios integrados, com movimentos executados em diversos planos, com característica na coordenação e autonomia do movimento e completa ativação de todos os segmentos articulares. Já o treinamento tradicional ou treinamento resistivo tem como base o isolamento de cadeias musculares. Sendo assim, o seu enfoque no desenvolvimento e trabalho das ações motoras musculares estão focadas num trabalho resistido, ou seja, o indivíduo prioriza muito o ganho de massa. Consequentemente, as ações musculares excêntricas vivenciadas no treinamento tradicional priorizam maior estresse e dano muscular, fornecendo maior fadiga a essas estruturas. Sendo assim, o treinamento funcional apresenta diversas características em seu universo que fornecem qualidade, um leque de possibilidades e benefícios, pois promove ótimos ganhos de força com forte potencial na prevenção de lesões musculares relacionadas à locomoção, a padrões estáveis,
oriundos do equilíbrio, oriundos da especialização de movimentos complexos, como levantamento de peso, movimentos que estão relacionados a ações recreativas, como vôlei, etc. Sendo assim, as sessões de treinamento funcional priorizam o desenvolvimento de força explosiva, conferindo maior capacidade na execução de variações. Em outras palavras, o indivíduo é trabalhado e é desenvolvido nas sessões de treinamento. As estruturas de treino possuem uma lógica clara e bastante eficaz no aprimoramento de habilidades motoras, no aprimoramento de adaptações perceptivas sensoriais e na capacidade de interação do indivíduo com o meio. Estudos mostram que as aplicações práticas têm como objetivo aprimorar a coordenação neural do movimento através de propostas que enfatizem o controle postural. Consequentemente, o indivíduo possui maior autonomia ao desempenhar suas atividades cotidianas, seja no trabalho, seja no esporte. Sendo assim, o treinamento funcional é entendido como uma preparação física geral e esportiva, pois, além de explorar padrões fundamentais do movimento, como empurrar, agachar, puxar, rolar, controlar determinados objetos ou materiais, ele tem como base a exploração de ações musculares excêntricas, concêntricas, isométricas e elásticas. Estas últimas são bastante evidenciadas nas sessões de treino através dos levantamentos olímpicos. Bem, temos aqui um exemplo de um movimento olímpico clássico dos levantamentos. É o clean, vivenciado nas práticas funcionais. Vejamos o vídeo. Bem, o clean, por ser um exercício clássico de levantamento de peso e ser bastante explorado na sessão de treinamento, tem como característica principal o aprimoramento, a construção e a utilização de força explosiva pelos indivíduos. E essa força explosiva é melhor trabalhada ou utilizada nas suas atividades recreativas ou esportivas, como corrida, o próprio levantamento de peso, práticas desportivas como vôlei e etc. Uma das características bastante peculiares do treinamento funcional é a massificação e aplicabilidade das linhas progressivas de aprendizagem motora. Os levantamentos olímpicos são bastante enfatizados dentro da sua base metodológica. Sendo assim, o indivíduo que possui um certo nível de condicionamento físico e uma capacidade técnica tem a oportunidade de aprender determinados movimentos ou padrões especializados que irão aprimorar a sua qualidade técnica vivenciada tanto em atividades esportivas como práticas funcionais que caracterizam o seu ótimo estado. Sendo assim, temos o clean como base bastante clara nos critérios que correspondem a padrões ótimos de desenvolvimento muscular e desenvolvimento atlético. Bem, o treinamento funcional até aqui está sendo esclarecido e mostrado como uma alternativa para o desenvolvimento da capacidade ótima do indivíduo. Sendo assim, o treinamento funcional, visto sob a perspectiva dinâmica do movimento, apresenta uma peculiaridade bastante clara que o diferencia dos demais sistemas de treino.
é a visão ou perspectiva dinâmica do movimento. O indivíduo, como anteriormente comentado, apresenta certos graus de restrições. São elas: a tarefa, o ambiente e o organismo, guiados por um grau de intenção no qual emerge um padrão de movimento. Esse padrão de movimento é guiado por estímulos externos, no qual são controlados ou regulados por sensores presentes nas mais diversas regiões do corpo, e sendo assim, é evidenciado um aumento da demanda neuromuscular, que são estimuladas por ações de ordem ambiental, como temperatura, diferenças na superfície, de ordem da tarefa, execução do clean, com cargas elevadas a partir do solo, e de padrões sensoriais ou do organismo, que variam desde um ótimo grau de motivação até níveis especializados de percepção, captação, assimilação e execução de padrões motores especializados voltados para a aquisição de habilidades desportivas. Bem, o que seria a perspectiva dinâmica do treinamento? A perspectiva dinâmica do treinamento vem evidenciar o quão importante é o entendimento das interações entre o indivíduo e o meio. Sendo assim, o treinamento funcional oferece, nas suas bases de treino, a oportunidade para o treinador ou profissional em explorar as demandas e intervenções relacionadas ao controle motor. Sendo assim, somos dirigidos a o entendimento do comportamento humano durante ações motoras especializadas. O indivíduo apresenta dois centros de comando conscientes e inconscientes. Ou seja, o corpo apresenta uma linha de comando clara. Dentro dessa linha de comando clara, são evidenciadas duas rotas de controle dinâmico do movimento. Uma rota consciente ou visão central, no qual são depositados movimentos com enfoque interno, ou seja, para a execução do clean, o indivíduo precisa manter sua pelve estável, a sua base de coluna verticalizada em relação à barra, com seus ombros em ótimo quadro estável. O que seria isso? As escápulas devem estar devidamente retraídas. Isso, dentro da execução do movimento, nos remete a um padrão de controle consciente. O indivíduo precisa verticalizar a barra em ótimo padrão estável da coluna. Sendo assim, somos remetidos ao entendimento do que seria o controle inconsciente do movimento. O controle inconsciente do movimento nada mais é do que o resultado final, o desfecho do movimento, pois o indivíduo apenas executa a tarefa dentro das regras, dentro de padrões, mas ele emerge um padrão no qual o indivíduo foca toda a sua atenção na tarefa a ser executada. Em outras linhas, o controle consciente do movimento ele é ditado por ações perceptivas focadas na atenção. Na execução do... Voltemos à execução do clean. Na execução do clean, a tarefa clara a ser executada é o arremesso da barra na região dos ombros. De certo modo, se o indivíduo fosse controlar todos os graus de liberdade relacionados à estabilização da pelve, estabilização dos joelhos e estabilização do tronco, ele não conseguiria arremessar a barra no seu mais adequado padrão, pois necessitaria de ferramentas e estímulos que favorecessem o arremesso completo dessa barra. Sendo assim, o indivíduo apresenta uma característica única e peculiar que irá favorecer o aprimoramento de suas bases motoras guiadas por linhas perceptivas ou linhas que captam certos comandos para a execução de tarefas. Sendo assim, o comportamento motor emerge diante de padrões que são claros e óbvios. Em outras linhas, vejamos um exemplo de controle consciente e inconsciente do movimento.
Bem, retomando, o indivíduo possui dois centros de comando, de controle do movimento. Um controle consciente ou visão central e controle consciente ou visão periférica. Em outras palavras, o indivíduo necessita alinhar e harmonizar suas linhas de comando para a execução de movimento. O exemplo a seguir é uma proposta de treinamento funcional voltada para a aquisição de padrões da locomoção. A proposta em si tem como característica central a interação do indivíduo com o meio. O meio externo seria a barra e o box. A intenção clara de movimento é representada ao final da execução. Notem que, no momento da execução da tripla extensão, há uma aplicação máxima de força através de uma habilidade locomotiva em padrão de rotação. O indivíduo executa o levantamento, no caso o snatch, com rotação de tronco. Em outras linhas, as propostas funcionais, além de fornecer qualidade ao movimento, elas possuem mecanismos bem claros que irão favorecer a aquisição, desenvolvimento e aprimoramento de padrões desportivos. No exemplo assim, a seguir, e evidenciado na nossa videoaula, vejamos dois padrões claros da corrida: o momento da propulsão e o momento de rotação do tronco. Sabemos que as rotações do tronco fornecem o armazenamento de energia, e essa energia precisa ser melhor otimizada e aproveitada no indivíduo, em padrões estáveis e ótimos da pelve. Consequentemente, o indivíduo que necessita aumentar a sua aplicação de força necessita passar maiores tempos no solo. Consequentemente, o indivíduo, para manter o seu padrão de locomoção com ótimo grau de aplicação de força, necessita treinar de maneira clara e ótima seus padrões que irão favorecer o desenvolvimento da energia elástica no momento da corrida. Em outras linhas, o treinamento funcional apresenta como característica central na elaboração e planejamento de seus programas certos critérios. Critérios estes que são evidenciados e planejados visando uma adequada aquisição de habilidade motora dentro de padrões ótimos. Esses critérios obedecem às seguintes leis: similaridade da estrutura interna, similaridade da estrutura externa, similaridade do padrão sensorial, similaridade do gasto energético e similaridade na intenção do movimento. Sendo assim, no momento da confecção e planejamento de programas de treino que viabilizem e priorizem ações motoras especializadas como corrida e levantamento de peso, o indivíduo necessita levar em consideração padrões que respeitem a similaridade das capacidades biomotoras relevantes. Dentro disso, são propostas critérios que devem ser obedecidos e seguidos para aprimoramento da autonomia individual. Como vimos, o treinamento funcional apresenta certas peculiaridades e características que são individuais dos indivíduos, mas sendo assim, a busca central para aprimoramento de habilidades motoras gira em torno da eficácia do movimento. Como vimos anteriormente, o treinamento funcional, além de abordar aspectos relacionados ao controle motor, também propõe uma reflexão sobre o planejamento e estruturação das suas sessões de treino, visando a eficácia do movimento e qualidade da autonomia coordenativa individual. São apresentados certos balões e um circuito interno no qual vivenciamos determinadas capacidades de ordem de controle da postura, de ordem de controle corporal. Dentro disso, o treinamento funcional
prioriza ações de recrutamento motor especializado, e dentro disso, desse panorama que está sendo proposto, vivenciamos ou nos deparamos com o grau de confluência do indivíduo com o meio, e isso irá refletir em um ótimo padrão de controle e, consequentemente, em uma ótima estrutura que dará ou irá conferir maior robustez, capacidade de carga e maior resiliência ou suporte frente às demandas e perturbações que são vivenciadas no treino. Sendo assim, o maior objetivo do treinamento funcional é fornecer padrões de movimento que se otimizem das interações com o meio. Estas são as nossas referências e muito obrigado.